Olá, fera, tudo bom? Vamos lá seguir conversando sobre dinâmica. Vamos falar de mais algumas interações, tá? Mais algumas aplicações das leis de Newton. Vamos hoje falar sobre atrito, tá joia? Atrito e resistência do ar. Então preste atenção lá na nossa telinha. Primeiramente, a gente precisa conversar com vocês porque o atrito está muito associado às irregularidades das superfícies e não é somente por isso que o atrito surge. Ele é também por isso. Quando a gente analisa algumas situações práticas, a gente vê que mesmo superfícies extremamente polidas, ainda existem atrito entre essas superfícies. Então, na verdade, o atrito você pode afirmar que ele é de origem mecânica eletromagnética. Vê lá. A força de atrito se origina, em última análise, de forças interatômicas, ou seja, da força de interação entre os átomos. Quando as superfícies estão em contato, criam-se pontos de aderência ou colagem, ou ainda solda, entre as superfícies. É o resultado da força atrativa entre os átomos próximos uns dos outros. Preste atenção, eu não estou afirmando que o atrito não tem a ver com as interações mecânicas, com as irregularidades. Está aí uma figurinha, lógico que tem, tá? Mas essas interaçõezinhas aqui, ó, essa distânciazinha, essa distânciazinha aqui, ó, que existe, essa distância zona aqui, essa distânciazinha aqui, quanto menor for essa distância também, maior é a interação entre esses átomos. Então, se a gente der um baita polimento nessas duas superfícies, praticamente uma superfície ficará colada sobre a outra, e aí você aumenta muito a aderência, aumenta muito a interação entre esses átomos, tá? Então, não é somente eliminando essas imperfeições que você vai eliminar o atrito. A coisa não funciona dessa forma. Pô, quando várias vezes a gente tem pneus lisos com grande atrito. Ou não? Concorda comigo? Pneus de Fórmula 1, eles são lisos, mas ainda assim tem um grande atrito. Por quê? Porque os caras fizeram um estudo ali e viram que a interação molecular aumenta quando eles são lisos. Então não é só as imperfeições que geram atrito. Tranquilo? Beleza? O atrito ele pode ser de tipo estático ou pode ser do tipo dinâmico. O atrito estático, a palavra diz, o corpo encontra-se em repouso. Eu coloquei algumas situações de atrito estático aí. No ponto de contato desse atleta com o solo, ele empurra o solo para trás, o solo o empurra para frente. A mesma coisa ocorre no ponto de contato dessa roda com o solo. A roda empurra o solo para trás, o solo empurra essa roda para frente, fazendo o carro se movimentar. A mesma coisa aqui, você está puxando esse bloco de cima para a direita, esse bloco de cima empurra o bloco de baixo para a direita, e o bloco de baixo reage segurando o bloco de cima, porque está empurrando esse bloco de cima para a esquerda, tá? Desde que essa força F seja igual à força de atrito, esse bloco permanece em repouso. A força F também pode ser menor que o atrito, agora ela sendo maior, o bloco entra em movimento. É o que nós colocamos nessa próxima figurinha aqui, ó. Você está aplicando forças crescentes aí. Imagine que ao aplicar forças crescentes, esse bloco ainda permanece em repouso. Obviamente, se o F está crescendo e o bloco está em repouso, o atrito também cresce. Tá aí, ó. Atritozinho, força preta, atrito preto. Aumentei para uma verde, o atrito cresceu. Aumentei para uma vermelha, veja que o vetor está ficando maior. Aumentei para um azul, o atrito aumenta. Então, o atrito estático ele vai aumentando de acordo com a força que você vai aplicando. Porém, tem um limite, tá? Tem um limite. Quando esse limite chegar, a gente diz que o corpo está na iminência de movimento, tá? Quando o bloco fica na iminência de deslizamento ou de movimento, tá? Dizemos que a intensidade da força de atrito estático atingiu o seu valor máximo. Deduz-se a partir de experiências que a intensidade máxima da força de atrito estático depende do grau de rugosidade das superfícies de contato, tá? E da intensidade da força normal de compressão entre elas. Tá? Então, esse coeficiente de atrito aqui, que é o grau de rugosidade, de interação, não só rugosidade, tem a ver com interação também, é uma característica entre as superfícies e não de uma superfície. Tá?
a gente chama de coeficiente de atrito estático, e da intensidade da força normal de compressão entre elas. Ou seja, essa força de atrito estático máxima é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Esse coeficiente é uma grandeza adimensional, certo? Beleza? Então, esse coeficiente terá o coeficiente de atrito entre a borracha e a borracha, entre o aço e a borracha, entre o aço e o cobre, enfim, entre as superfícies que estão em contato. E não é entre o aço e o cobre, é entre essa superfície de aço e essa superfície de cobre, porque tem a ver com a rugosidade também, com a limpeza, enfim, tudo que nós tínhamos falado anteriormente. Então, por exemplo, coloquei alguns exemplos de atrito estático aí, que é essa primeira coluna aí. Cobre sobre o aço, 0,53, aço sobre o aço, 0,74, alumínio sobre o aço. Levando em consideração que isso a gente precisa pensar também nas rugosidades. Então, não é tão simples assim como está escrito, tá? Bom, na medida que a força fica maior do que o atrito estático, o corpo entra em movimento, daí a força de atrito passa a ser força de atrito dinâmica, que é o coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal. Esse coeficiente de atrito dinâmico é normalmente menor do que o coeficiente de atrito estático. Algumas situações como essa aqui, especificamente, ele ficou igual. Mas normalmente você vê que ele é menor, tá vendo? Que o atrito estático. Beleza? Tranquilo? Então, aí é na hora que o corpo entra em movimento, é o atrito dinâmico. Então, dá pra gente criar uma situaçãozinha gráfica sobre isso, tá aí. Caixa em repouso, quando a força aplicada é menor do que a força de atrito máxima. Tranquilo? Então, ó, você vai aumentando a força aplicada, o atrito vai aumentando. Aumentando, 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 até atingir uma situação limite. Se tu continuar aumentando a força, aí o atrito diminui, deixa de ser estático e passa a ser cinético. E essa força de atrito cinético, ela no começo não, mas num determinado instante ela começa a ter um valor constante. É isso que ocorre nos freios comuns. Os freios ABS não funcionam assim, mas a gente no momento certo vai falar sobre os freios ABS, tá? Mas perceba que o atrito estático ele é variável, esse ângulo aqui você pode cravar aí 45 graus. E o valor da força aplicada até o corpo estar em movimento é igual à força de atrito estática. Tranquilo? Beleza, né? Ficou claro? Então, só a última informação sobre atrito, lembre-se, nós estamos criando uma base para resolvermos exercícios depois, e aí você vai entender um pouco melhor, encontra-se nessa frasezinha que diz que o atrito independe da área, e para algumas pessoas isso é um absurdo, não é. Preste atenção, você tem o mesmo bloco aqui, você tem a mesma força-peso. Consequentemente, você tem a mesma força normal nos dois casos. Mas, na verdade, não é a mesma força, não é a mesma interação que você está causando entre esses dois corpos. É só você lembrar dessa situação que pressão é força sobre área. A área da primeira situação é menor que a área da segunda situação. Por mais que você diga que na primeira situação, que na segunda situação você tem mais partículas interagindo, e é verdade, você tem mais pontos de contato, tá? Teoricamente, mas a compressão do corpo de cima sobre o corpo de baixo, no primeiro caso, é menor porque a área é maior. Quando você aumenta a área, você diminui essa compressão, você diminui essa interação. Por mais que hajam mais pontos de interação, mas essa interação não é tão intensa como no caso 1. Então, uma coisa compensa a outra. No primeiro caso, você tem menos pontos de interação mais fortemente pressionados. No segundo caso, você tem mais pontos de interação menos fortemente pressionados. Tá? Então, uma coisa compensa a outra, fazendo com que o atrito independa da área de contato em amplos limites, tá? Aí a coisa assim, você começa a ter isso não funcionando, só em situações bem extremas mesmo. Tranquilo? O último tópico envolve força de resistência do ar, que é uma força que a gente sempre deveria considerá-la, tá bom? Então, só para que você entenda como é que funciona a força de resistência do ar, mais ou menos é assim. Imagine que você liberou um corpo aqui e que você tirou fotografias desse corpo ao longo de sua queda. Essa força de resistência do ar, ela é uma força que depende da velocidade do corpo. Ela aumenta com a velocidade do corpo. Deixa eu deixar ela aqui no cantinho.
Então, na hora que tu liberou esse corpo, deixa eu apagar aqui, não ficou legal não. Desenhar de novo aqui o corpinho. Na hora que você liberou esse corpo, tinha atuando sobre esse corpo a força-peso. E essa força-peso vai atuar durante todo o movimento desse corpo. Então, nas quedas no vácuo, ou queda livre no vácuo, a força resultante, né? Queda livre no vácuo já é uma redundância. Na queda livre, a força resultante era a força-peso, fazendo com que a aceleração do corpo fosse a própria gravidade. Eu coloquei aqui, ó, gráfico da aceleração em função do tempo. Quando a queda é no vácuo, perceba que a aceleração ela é constante, ó, que é exatamente a gravidade, ela é constante. Tá? Quando a queda é no vácuo, essa velocidade vai aumentando. Queda no vácuo, tem um gráfico da velocidade embaixo. Essa velocidade vai aumentando uniformemente. Beleza. Quando a queda é no ar, vai aparecendo a cada instante uma forcinha. No começo não, ela é bem pequenininha. Depois essa resistência do ar vai aumentando, essa resistência do ar vai aumentando. Tranquilo? Enquanto a resistência do ar for menor que o peso, esse corpo ainda está acelerado. Mas você há de convir que essa aceleração 1 é maior que a 2. Ele está cada vez menos acelerado porque o R está aumentando. Podendo chegar uma hora que esse P iguala essa resistência do ar. Nessa situação, a minha aceleração passará a ser quanto? 0. De tanto aumentar esse R, porque a velocidade está aumentando, ele vai atingir o próprio valor do peso. Nessa situação, o corpo atinge a chamada velocidade máxima, ou velocidade limite. Que os paraquedistas, às vezes, não esperam que essa velocidade seja atingida. Eles preferem aumentar a resistência do ar pelo aumento da área, porque é notório que esse aumento da área influencia. Se você pegar um papelzinho amassado e soltar, e pegar essa mesma folhinha de papel e soltar sem ela estar amassada, a resistência do ar no primeiro caso é bem menor que a resistência do ar no segundo caso. Porém, o peso desse corpo é o mesmo. As resistências são diferentes. Tá? Então, a área influencia. Então, os paraquedistas preferem aumentar a resistência do ar pelo aumento da área para não correrem risco dessa velocidade ter que aumentar muito para que a resistência do ar se iguale ao peso. E aí ele colida com altíssima velocidade com o solo. Mas saiba que isso iria ocorrer. Tá? É na hora que ele atinge a máxima velocidade, chamada velocidade limite. Então, isso norteia o nosso estudo sobre a resistência do ar. Tá aí, ó. Quando a queda é no vácuo, a aceleração ela é constante, é o G. Quando é no ar, ela vai diminuindo até atingir 0. A velocidade ela aumenta uniformemente quando é no vácuo. Quando não é, ela vai aumentando não uniformemente, chega uma hora que ela iguala-se, que é na hora que ele atinge a máxima velocidade, velocidade limite, que é na hora que atinge um movimento uniforme. Só uma observação que às vezes essa resistência do ar, essa equação é dada como KV, ou ainda dada como KV elevado ao cubo. Não se preocupe que quando for uma dessas situações, que são situações bem específicas de objetos muito pequenos ou com velocidades muito altas do vento, enfim, quando for algo desse tipo, ele vai te informar. Por via das dúvidas, é sempre bom você saber esse KV elevado ao quadrado, mas essas outras duas ele vai te informar tranquilamente, beleza? Então, chegamos ao fim da nossa segunda aula sobre dinâmica, sobre leis de Newton. Cabe um bom estudo, uma boa resolução de exercícios, até não contextualizados, tá? Você não deve se preocupar com o Enem nessa hora. Você deve pegar questões um pouco mais chatinhas, tá? Que eram cobradas em antigos vestibulares, só para que você pegue uma base desse assunto. Porque não será cobrada questões especificamente sobre leis de Newton, abertas, assim. Normalmente são aplicações dela, mas você precisa ter essa base. Então você precisa resolver alguns exercícios mais chatos para ter um melhor estudo sobre essas unidades, sobre colocação dos vetores, força de tração, força elástica. Então faça esse estudo separado antes de assistir a próxima aula, onde nós vamos continuar falando sobre dinâmica, tá certo? Mas agora aplicando um pouco mais no Enem. Tranquilo? Galera, fica com Deus, tchau, tchau, até a próxima.